Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com a Inglaterra, o nosso podcast. Para nós é um privilégio receber você aqui, onde nós tratamos sobre assuntos pertinentes do mercado imobiliário. Então se prepare, já dá um curtir aí e vem nos acompanhar nesse tema que está incrível hoje, um tema que está em constante crescimento, o pessoal tem muitas dúvidas e nós trouxemos uma pessoa especialista no assunto para conversar com a gente hoje. E o tema é este: Estúdios para Short Stay em São Paulo. Como investir e construir renda passiva lucrativa. Você tem interesse nisso? Preste atenção. Se você nunca ouviu falar, preste mais atenção ainda. Nós vamos tratar sobre este assunto dos short stay em São Paulo e todo o Brasil. Para isso, nós chamamos uma convidada especial, como eu disse, especialista nesse assunto, que é a Mona Mariá. Ela é gerente de parcerias da Vitacom de São Paulo, do nosso grande Brasil. Mona, obrigado pela sua presença hoje aqui. É uma satisfação recebê-la aqui na nossa imobiliária e no nosso podcast Café com a Inglaterra. Obrigada, sou eu que agradeço o convite. Sim. É uma honra compartilhar esse modelo de negócio que tem trazido bastante resultado para os nossos clientes investidores e que eles se tornaram, na verdade, investidores recorrentes por conta dessa rentabilidade, e as pessoas têm construído o patrimônio através da nossa empresa e do nosso modelo de negócio. Bacana. E você é exemplo disso, né? Você saiu da sua cidade, lá no centro, na região central do Brasil, e foi para São Paulo e buscou isso também, né? Isso. Eu comecei indo para São Paulo ali em meados de 2017 para estudar, para me qualificar, e já utilizava esse modelo de estadia. Sim. Eu alocava pelo Airbnb, Book, tem vários sites aí que você consegue fazer essa alocação. E depois eu morei de forma permanente por 2 anos em um estúdio. Então eu entendo a dinâmica como consumidora do produto, do empreendimento, e sei das dores que a gente tem e as soluções que a empresa traz. Sim. E depois, como eu entrei no mercado de trabalho e comecei a ver, lá em São Paulo a gente chama do pequeno gigante do mercado imobiliário, porque são pequenos imóveis que trazem grandes rentabilidades. Sim, com certeza. A gente tem visto isso, né, através de você e toda a equipe aí da Vitacom. A gente está bastante feliz com todo esse crescimento e hoje realmente está em constante crescimento e o pessoal querendo saber mais a respeito de short stay, como é que funciona esse tipo de locação, né? E São Paulo é o grande polo do nosso Brasil ali. E ali não para, ali não tem baixa temporada, alta temporada, ali todo dia é o mesmo dia, a coisa vai acontecendo e a gente sabe que isso é uma coisa imparável, né? Você esteve lá, sim, você conheceu. Com certeza. Nós começamos a parceria já levando os parceiros para São Paulo para entender o fluxo de pessoas e a movimentação. São Paulo é a porta de entrada do Brasil. Quando chega tecnologia da área da saúde, negócios, primeiro chega em São Paulo e de São Paulo dissemina para o Brasil inteiro. Sim. Então, as grandes feiras de negócios, saúde, os grandes shows internacionais estão em São Paulo, a grande maioria massivamente está ali em São Paulo. Então, a gente tem uma demanda. Em 2023, nós tivemos 18 milhões de turistas em São Paulo. Poxa vida. Entre negócios, saúde, turismo gastronômico, 90% dos restaurantes Michelin estão em São Paulo e desses 90%, 60% fica localizado em um bairro só. Sim. Então, a gente fica nessas áreas, são localizações super estratégicas. O nosso maior cuidado é comprar um terreno em locações que têm geradores de demanda para o investidor. Porque o investidor nem sempre está em São Paulo, na grande maioria não está em São Paulo. Nós temos investidores em 45 países. Nós vendemos para as pessoas de fora e para as pessoas do Brasil, para os investidores do Brasil. Esses números aqui no Brasil só acontecem em São Paulo. Com certeza. E, Mona, nós preparamos algumas perguntas que são relevantes, porque assim, eu acredito que você que está aí em casa nos assistindo, né, ou de onde você estiver, é importante você saber disso. Está realmente algo muito constante em crescimento, essa questão dos short stay. E São Paulo veio trazer isso para nós como uma parceria, uma grande oportunidade para os investidores, né? Então, só para a gente já iniciar essa bateria de perguntas, que eu acredito que vai trazer e gerar muito conhecimento para o pessoal que está nos assistindo.
por que os estúdios se tornaram uma opção popular para investimento em São Paulo? Por que isso? Então, quando você imagina, você dá uma entrada num imóvel, Sim. a partir de 50, 60, 70 mil, democratiza o investimento. Você tem uma facilidade de pagamento na aquisição, você investe 30% do valor e os outros 70% o próprio imóvel se paga e ainda te entrega uma rentabilidade. Então, ele paga todos os custos e ainda te sobra parte desse lucro, desse faturamento. E a conta ela é inversamente proporcional. Conforme você vai pagando, o próprio imóvel vai se pagando, sua renda vai aumentando, ela é crescente. É uma construção da sua previdência. Você constrói patrimônio e tem renda passiva para você ter uma vida mais confortável e segura. Essa é uma matemática de rentabilidade que todo mundo busca, né? E principalmente o investidor que entende mais rapidamente isso, ele já corre na frente, né? Claro. Então a gente tem o investidor que compra vê o modelo de negócio funcionar e se torna um investidor recorrente, traz amigos, parentes e vai indicando, porque é um negócio que funciona. A atração de movimento que acontece em São Paulo, ela é muito pujante. Sim. Vem muita gente. Então, aqui na redondeza, tem um aeroporto no centro da cidade. Quando a gente fala que Congonhas, ele opera de 6 da manhã à meia-noite, não é brincadeira, de meia hora tá pousando incrível. E decolando o voo ali. Então, você imagina a demanda de pessoas que chegam nessa cidade para fazer alguma coisa? O ano passado, nós tivemos uma movimentação de 320 bilhões de reais do turismo, de pessoas se movimentando em São Paulo. E parte desses números foi de short stay, pessoas ficando hospedados por alguns dias em São Paulo. E falando sobre isso, desses números incríveis, né? Assim, astronômicos, né? Exatamente. Lá em São Paulo, quais as regiões que oferecem, né, os short stays ali, principalmente aí o da Vitacom? São variadas regiões, mas nós somos muito fortes ali na região dos Jardins, Itaim, Vila Olímpia. A Vila Olímpia é conhecido como o nosso Vale do Silício. Nós temos ali aquele polo gastronômico dos Jardins, nós temos Pinheiros, que é uma localização próximo da Faria Lima, próximo da Oscar Freire. É o nosso maior case de sucesso, de rentabilidade e valorização ali na Capote Valente. É o nosso, além dele ser lindíssimo, nós temos também o Milênio, na Faria Lima também, que é um projeto icônico de São Paulo, é uma referência da própria Faria Lima. Então, você está passando na Faria Lima e vê um produto nosso que todo mundo já reconhece. De olhar, é uma arquitetura, um design futurístico, ele é bem moderno, com muita tecnologia, que faz parte dos nossos princípios, assim, trazer localizações estratégicas, ter design e arquitetura para as pessoas serem interessantes. Porque a gente escolhe o Airbnb, a sua locação, pelas fotos. Você escolhe... Sim, é a vitrine. É a vitrine. Então, se você não fizer algo que agradem os olhos das pessoas, vai ficar ocioso, vai ficar ali sem locações. Então, quando você faz algo bonito, com design, arquitetura, que agrada as pessoas, você aumenta a sua taxa de ocupação. Sim. São Paulo é muito grande, mas, obviamente, vocês têm todo esse projeto de estudo onde gera mais demanda e ali tem os short stay para poder atender todo esse número astronômico que a gente está falando em São Paulo, né? A gente fala ali nas regiões ali onde a gente tem um público pujante ali. Na Zona Oeste a gente tem Pinheiros, Perdizes, a Vila Madalena, que está muito próximo ali, onde tem os grandes hospitais, que a gente tem um turismo muito forte. São Paulo é referência em saúde na América Latina. Então, vem gente dos países da América do Sul para se tratar, para fazer exames, novos diagnósticos de saúde ali. Nós temos um polo de turismo de trabalho executivo muito grande. Sim. E o turismo de gastronômico, shows internacionais e aquele turismo de congressos, feiras, porque quando vem uma inovação, você vê, a CIMED, o ano passado, fez um congresso, um movimento da indústria deles na Transamérica Expo, que é um local de eventos gigantesco. Com certeza. Que recebe gente do Brasil inteiro. Ele recebeu as pessoas que trabalham com o produto deles, essas empresas recebem gente do Brasil inteiro para fazer um congresso. Sim.
Então, imagina a quantidade de empresas que está em São Paulo e as pessoas que eles recebem do comércio, do network deles que vão para São Paulo para aprender com eles. O pessoal do nosso mercado também tem o Conecta Imob, que acontece lá na Transamérica, mas lota de gente, é incrível, né? Como precisa ter esse short stay aí, dando todo esse apoio, né? Agora você abre os olhos e imagina todas as profissões. Imagina. Que faz congressos, que leva pessoas para adquirir conhecimento, compartilhar, ensinar e trazer novidade que foi desenvolvida fora do país e que eles trazem para cá. Ou seja, é o que você falou, São Paulo é um polo mesmo, todo mundo precisa ir de lá, né? É a porta de entrada. Começa por ali e depois dissemina para o Brasil. Muito bem. Uma outra pergunta que é interessante é o que o investidor deve levar em conta antes de comprar um estúdio para short stay. Porque assim, você que está nos assistindo, o que nós temos como conhecimento aqui e entendimento? Você deve investir na sua cidade, dentro do mercado imobiliário, local onde você está, com certeza. Porém, abra os seus olhos para São Paulo agora dentro dessa questão do short stay, né, Mona? Então, assim, dentro dessa pergunta, como é que os investidores podem enxergar isso como rentável para eles? O maior cuidado de você investir, porque investir em imóveis é muito bom. Sim. Só que imóveis localizados é excelente. Exatamente. Muito bem localizados. Primeiro pilar que a Vitacom olha é mobilidade. São Paulo você tem uma peculiaridade que é se locomover em São Paulo. Se você está perto do metrô, você tem uma mobilidade. Se você está num bairro onde é um bairro estruturado, você tem tudo, você não precisa sair do bairro. Sim. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente cuida disso para estar num raio aí de no máximo 500 metros de um metrô. O nosso projeto que nós lançamos, o último empreendimento que nós lançamos, está a meio quarteirão do metrô. De uma linha super... que te leva a lugares muito rápido. Então, você sai de Pinheiros e vai para Vila Madalena a 10 minutos de metrô. Então, assim, essa mobilidade é que vai fazer diferença na rentabilidade, no impacto de ocupação no estúdio do investidor. Sim, pontos estratégicos. Pontos estratégicos de localização que ele tem mobilidade de sair, ir e vir para qualquer lugar que ele quiser de São Paulo através do metrô. Perfeito. E qual que seria a sua indicação, até para o investidor poder entender isso? É melhor comprar, por exemplo, um apartamento de short stay pronto ou na planta? Na planta, sem dúvidas, porque na planta você começa ali na tabela zero. Se você compra no lançamento, você acompanha o ápice da valorização e você tem todo o ganho que o mercado e a localização entrega. Sim. O que acontece? A Vitacom, ela faz uma gentileza urbana no local. Fica bonito, fica agradável. As pessoas começam a usar e ser recorrente e se hospedar num Vitacom. Então, nós temos um projeto muito bonito, com arquitetura muito bacana, que deixa a rua mais bonita. Inclusive, o nosso lançamento, que nós trouxemos para vocês, é um lançamento que ele fica quase na esquina, ele é um projeto super imponente, então vai dar uma visibilidade. Quando você chegar na rua, você já vai identificar que aquele projeto é um Vitacom. Sim. Então, além da mobilidade, da localização, de ser próximo do metrô, próximo de geradores de demanda que trazem as pessoas escolher um Vitacom, a gente tem uma arquitetura interessante, uma fachada, um design, e a gente tem muita tecnologia. O nosso CEO, que fundou a Vitacom, o Alexandre Frankel, ele é muito visionário. Sim. Então, ele entende que o prédio ele é um hardware. Então, você tem que colocar serviços, melhorar os serviços para ter uma entrega de valor para o usuário. Porque a Vitacom, ela cuida do cliente do meu cliente. Sim. Porque esse projeto desenvolvido, ele traz soluções para o usuário. E, consequentemente, melhora a rentabilidade do investidor. Então, a gente não cuida só do investidor, a gente cuida do usuário que vai usar, o cliente do cliente. Sim. Que ela faz isso com excelência há 15 anos. Perfeito. E, Mona, nós estamos muito felizes com essa parceria, inclusive, de poder trazer a Vitacom de São Paulo aqui para Londrina, né? E para os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha aqui no podcast Café com a Inglaterra, né? Que gosta de adquirir mais conhecimento dentro do mercado imobiliário. Você que está nos assistindo pode entrar em contato tanto com a Vitacom quanto conosco aqui da Imobiliária Inglaterra, Inglaterra Premium, em Londrina, Paraná,
para a gente poder dar todo esse suporte e que você possa ter um entendimento melhor e voltar os seus olhos para São Paulo, para esses apartamentos, esses lofts de short stay, long stay, que hoje está muito em alta e a crescente vai acontecer e vai continuar, né, Mona? Nos treinamentos que a gente faz com a equipe, tanto de Londrina com os nossos parceiros, a gente fala que São Paulo, a nível mundial, é um bebê no mercado imobiliário ainda. A gente tem muito o que crescer ainda, tem muito o que entregar para os nossos investidores e entre em contato com a imobiliária Inglaterra. Eles estão aqui preparados, afiados, nós fizemos bastante treinamento, trouxemos números interessantes, nós temos projetos nas melhores localizações de São Paulo. Então, vocês podem procurar os corretores, o Rodrigo aqui na imobiliária, que eles têm todo o nosso portfólio para entregar para vocês, tirar dúvidas e vocês começarem a ter esses olhos e começarem a investir em São Paulo e participar desses lucros que essa demanda gera para os investidores. Ô, Mona, inclusive, essa caneca aí que você está tomando uma água é sua, viu? Obrigada. É um presente aí do nosso podcast, Café com a Inglaterra. Eu estou preparada. Corretor toma café... Tem que usar a caneca. Tem que usar a caneca. Tá certo. Mas a gente entende que investir hoje em São Paulo, nesse short stay, assim, se torna algo que o investidor precisa levar os olhos para isso. E o que acontece quando a gente está conversando, os corretores estão atendendo os clientes com interesse e em estar investindo nesse tipo de produto no mercado imobiliário, são perguntas como, poxa, tá, eu vou investir, eu vou comprar um loft desse short stay e tal, como é que fica a administração disso, né, para eu poder receber, ter toda essa rentabilidade, né? Existe, por exemplo, um sistema da Housee que pode administrar e cuidar disso? Claro. A Housee ela é uma empresa do grupo Vitacom. Ela foi criada como um departamento dentro da Vitacom e ela é a solução do investidor de fora. Sim. Porque no início ela fazia a decoração e depois o cliente teria uma gestão, um host. Só que aí a gente entendeu que o ideal foi o que nós construímos, é entregar a solução completa. Então a Housee, ela decora e faz toda a gestão. O cliente, o investidor, quando o imóvel está pronto, ele nem precisa ir fazer a vistoria. A Vitacom, o pessoal cuida absolutamente de tudo. Ele vai fazer a vistoria, a entrega do imóvel, a decoração e a gestão. E a decoração é completa. Quando a gente fala decoração, é mobília, planejados, eletrônicos, os eletrodomésticos e cama, mesa e banho e enxoval. Então, do lençol a decoração ao quadro que fica ali para deixar um ambiente bonito e agradável. Sim. É feito pela Housee. Então, é uma solução completa para o investidor. E como é que fica? Por exemplo, eu investi num loft, tudo certo, já está em atividade, né? A Housee, ela cuida disso tudo, ela dispara isso para ter o hóspede lá. Como é que funciona a taxa de administração? Quando que eu recebo isso? A taxa de administração é mediante as estadias. Então, teve lá 28, 25 dias de ocupação. Quantos dias foi do mês? Depende do mês, do que aconteceu. E aí ele vai pagar todas as despesas, absolutamente tudo. Condomínio, luz, internet. Ele vai fazer toda a despesa e vai repassar para o cliente o faturamento líquido dele, o que é dele de fato. Sim. Então, é uma solução, uma facilidade para o investidor. E o investidor não precisa se preocupar, porque existe uma administradora cuidando disso tudo para ele, né? Perfeitamente. Sensacional. Tá, isso que eu ia te perguntar, né? Sobre os custos envolvidos nessa operação do short stay. Seria só isso mesmo? A administração deles, mediante o contrato que foi estabelecido. Então, o investidor vai ter alguns detalhes que ele vai determinar com o nosso time da Housee, que é uma empresa já independente, ela já não é mais um departamento Vitacom, ela já é uma empresa grande, inclusive, já está em várias capitais do Brasil, levando gestão e administração. Então, o investidor ele vai ter essa reunião, vai ser atendido por esse time e vai determinar o que ele acha interessante e vai começar a operar. Isso ele vai ter toda a liberdade de sempre entrar em contato com o time para poder alinhar qualquer coisa que talvez ele ache que possa melhorar isso. Como nós temos uma rede muito forte de investidores no Brasil, então, além de toda a estrutura de marketing, divulgação que o time da Housee e da Vitacom tem, nós temos os próprios investidores que falam dos seus produtos, do investimento que eles têm lá.
Isso fomenta ter uma taxa de ocupação maior do que os nossos concorrentes. Perfeitamente. E a Raulzi, ela nasceu da Vitacom, né? E hoje ela atende várias empresas, né? Ela era um departamento dentro da Vitacom. Hoje ela já é uma empresa independente. Maravilha. Tem uma outra pergunta interessante que chegou aqui para nós. O que diferencia os estúdios da Vitacom dos demais disponíveis do mercado? Porque a gente sabe que tem bastante, né? A Vitacom, ela é uma empresa sempre inovadora. Então, desde o início, a Vitacom fez estúdio. Desde o início. O início, ele veio para democratizar a moradia, trazer as pessoas para morar em bairros mais centralizados. Sim. Morar perto do trabalho, morar perto de cultura, de lazer, perto do metrô. E quando o Airbnb veio para o Brasil em 2013, que foi o grande boom da locação short stay, a gente entendeu que a gente tinha que trazer soluções para o usuário, para o hóspede. E isso, a cada lançamento, a gente vem fazendo com excelência, trazendo novidade. Igual nós já temos empreendimentos com estúdio podcast. Nós vamos ter um empreendimento que vai ter um espaço para uma balada. Então, assim, num local onde o público é esse tipo de público que precisa desse tipo de espaço. Então, isso viabiliza e aumenta a sua taxa de ocupação do investidor, porque nós entregamos serviços, nós temos parceria com N empresas. Sim. Que traz facilidade para o hóspede estar hospedado num Vitacom. Ô, Mona, o que eu achei interessante também é que esse é um conceito da Vitacom, né? Tudo ali naquele mesmo lugar, você está perto das coisas, realizando as coisas, até mesmo no próprio empreendimento, onde tem o loft ali, né? Então, tá tudo na mão, tá tudo próximo, exatamente cuidando dessa mobilidade das pessoas, enfim. Quando essa ideia veio, que Alexandre começou a construir e disseminar essa ideia, ele encontrou um estudo que fala que nós só utilizamos 40% do nosso apartamento e que as outras áreas eram uma área que você usa de forma esporádica. Sim. Então, ele colocou essas áreas para você ter no seu empreendimento, para você usar de forma compartilhada, que você não usa todos os dias. Sim. E o que você usa de fato, você tem no seu estúdio, no seu apartamento. E quando você precisa de uma cozinha para receber amigos, 10, 15 amigos, você tem uma cozinha compartilhada, você tem uma lavanderia compartilhada. Exatamente. Você tem um cowork, sala de reuniões, que talvez você teria que ter um apartamento, uma metragem muito maior, um investimento muito maior. Com as áreas compartilhadas, foi solucionada essa dor. Sim. Chegou uma pergunta de um investidor aqui agora, que é bem interessante. Ele pergunta assim, qual é a rentabilidade média dos estúdios da Vitacom no modelo de short stay? Porque a gente sabe que essa situação de locação, existem percentuais diferentes em várias cidades, vários estados do Brasil. Como é que funciona o short stay em São Paulo, essa rentabilidade? São Paulo é uma cidade que não existe sazonalidade, ela é pujante o ano inteiro, desde o Réveillon, Carnaval, todo mês nós temos grandes eventos na cidade. Sim. Então a gente fala de uma média aí, a partir de 1% ao mês, nós temos meses que são mais pujantes, que tem uma demanda maior, Sim. mas uma média conservadora para o cliente, a gente fala em 1% ao mês. Ô, Mona, perfeito. Então, uma pergunta também interessante é quais as perspectivas para o mercado de estúdios e short stay em São Paulo nos próximos anos? Porque a gente sabe que é importante investir já, ontem. Né? O melhor imóvel que você comprou foi ontem, né? Então, exatamente. O São Paulo ainda a nível internacional, São Paulo tem muito a crescer ainda. Quando a gente fala de São Paulo, os números que a gente compara é de Nova York, Hong Kong, essas grandes metrópoles do mundo. Sim. E São Paulo ainda tem muito a crescer. Então, ainda é momento de se investir nesses próximos 10 anos. Vai ter uma mudança de comportamento que a Vitacom já está se posicionando. Vem novidade por aí. Vocês Legal. ficam acompanhando as redes certeza. sociais. E, em primeira mão, o pessoal dos nossos parceiros vão receber para vocês atenderem os investidores de vocês. Sim. Então, ainda não é hora de você puxar o freio de mão. Tem muito que crescer. Muita gente está tendencioso a ter um ponto de apoio em São Paulo, não só para rentabilizar, mas para utilizar, que também é uma oportunidade. O que demanda hoje é a estratégia da localização, que a gente faz isso cada vez mais com excelência. Sim, perfeitamente. Ótimo. Mona, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Realmente um prazer. Nós temos uma
Um lindo presente que eu sempre gosto de frisar aqui para você. Quero entregar em mãos. Nossa, obrigada! Olha que chique, gente. Obrigada. Espero que você faça bom proveito. Você gosta de vinho? Gosto. Então São pronto. Paulo no fio. Não vai tem ser como, excelente. né? É sempre bem-vindo um vinhozinho, Muito bem-vindo. Assim, isso aqui é quando a gente vai para os lugares, precisa de um suporte, de algo que vai ser super útil, viu? Obrigada mesmo. Ô, Mona, deixa para os nossos ouvintes aí, então, as suas redes sociais, seus contatos, aquele que você quiser, por gentileza. A minha rede social, o Instagram é Mona_Mariá. Vocês podem seguir lá. Eu pontualmente estou aí falando das novidades, dos lançamentos. Vitacom Oficial, Vitacom Parcerias também. A gente está falando sobre os nossos lançamentos, números do mercado, que é interessante o investidor estar sabendo, que é o porquê e o como a gente faz isso. E segue também a Inglaterra, que eles também estão trazendo Vitacom para Londrina e região. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Obrigada. Dá um curtir aí hoje para nós. Mona, obrigado mais uma vez. Obrigada e até a o você. próximo Café com a Inglaterra.